O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou que vai depor ao Supremo Tribunal Federal na semana que vem no processo sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Bolsonaro agradeceu a oportunidade de poder falar sobre o assunto e disse que conta com a audiência de apoiadores. Quem vai trazer os detalhes ao vivo mais uma vez conosco aqui na tela é a Gabriela Prado. Gabi, a gente já está, toda a expectativa gerada para os depoimentos de todos os réus na semana que vem. O que esperar do ex-presidente? O que ele quis dizer com a audiência dos apoiadores? Olha, Yuri, ele está tentando passar uma imagem de que vai ser a oportunidade dele de deixar tudo claro, que ele não cometeu nenhum tipo de crime. Ele está usando esse discurso desde ontem, quando ele foi à Polícia Federal para prestar depoimento nesse caso que o Theo Cury estava comentando do Eduardo Bolsonaro. E aí, no final, ele foi questionado pelos jornalistas sobre essa preparação, se ele estava pronto para esse depoimento. E ele disse ainda ontem, olha, vai ser uma ótima oportunidade de estar ali no Supremo e principalmente pelo fato de ser transmitido ao vivo, então eu vou conseguir prestar os meus esclarecimentos e todo mundo vai poder acompanhar. Agora, para a gente trazer algumas curiosidades desse julgamento, antes de eu comentar essa fala de hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro, os réus, que são daquele núcleo central para a trama golpista, de acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, eles vão ficar sentados lado a lado ali no Supremo. E eles divulgaram a ordem alfabética. O primeiro a prestar depoimento é Mauro Cid, ex-ajudante de ordem e delator, mas ele vai ficar sentado ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive. Então, a ordem que eles vão ficar sentados ali. E depois de Mauro Cid, os depoimentos também serão em ordem alfabética. Vão ficar Alexandre Ramagem, o Almir Garnier Santos, que é o ex-comandante da Marinha, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, o Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Jair Bolsonaro, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Walter Souza Braga Neto, que deve ser o último a prestar depoimento e que está preso, então pode fazer isso por videoconferência. Então, o ex-presidente tem feito essa narrativa de que quer que as pessoas acompanhem, que vai ser a oportunidade dele de prestar esclarecimentos, se dizendo muito tranquilo para esse depoimento. Hoje ele foi num evento do PL Mulher, Partido Liberal Mulher, que é comandado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, esposa de Bolsonaro. Ele foi na abertura do evento e chamou todo mundo para assistir o depoimento dele. Falou também que não tinha nenhuma intenção de lacrar nesse depoimento, mas que estava ali para esclarecer e que ia trazer a versão dele, que para ele é a verdade dos fatos. Vamos conferir um trecho dessa fala do ex-presidente neste evento hoje em Brasília. Conto com a audiência de vocês. Deve ser na terça-feira a minha inquisição, talvez na quarta, que eu serei o sexto a ser inquisido. Não vou lá para lacrar, para querer crescer, para querer desafiar quem quer que seja. Estarei lá com a verdade ao nosso lado. Pedro Venceslau e Theo Cury aqui já na tela. Quero te ouvir primeiro, Pedro, a respeito das informações que a Gabriela Prado nos trouxe e desta fala de Jair Bolsonaro falando que não vai lacrar no STF, mas ao mesmo tempo quer a audiência dos apoiadores. A gente sabe que muito do que ocorrer nestas oitivas dos réus que vão ser transmitidas vão sim parar nas redes sociais. É o típico sem querer lacrar, mas já lacrando, né? Porque essa fala já foi uma lacração. Pedir audiência é uma forma de lacrar também. Porque não vejo outra alternativa para Jair Bolsonaro nesse momento, a não ser politizar esse julgamento, reforçar o discurso de vitimização. Porque, de certa forma, os bolsonaristas, o universo, vamos dizer, o ecossistema bolsonarista, já precificou que esse julgamento vai acabar com a condenação dele, provavelmente com a prisão dele. Então, o que eles tentam agora é tentar construir uma narrativa política para sustentar o bolsonarismo nas eleições de 2026. E também, para depois que esse processo terminar, colocar Jair Bolsonaro como uma referência do campo da direita, mesmo que ele esteja preso. Então, para Jair Bolsonaro, ele só teria a ganhar justamente lacrando. Porque não há um movimento de Jair Bolsonaro de desacelerar, de desarmar o espírito, de tentar algum tipo de reaproximação ou abertura de diálogo com o judiciário. Pelo contrário, ele está subindo o tom, dobrando a aposta a cada nova entrevista, a cada nova fala, a cada nova live que ele participa.
A entrevista coletiva que ele deu ontem ao lado do advogado foi uma entrevista com tons duríssimos, quando ele foi depor sobre a presença de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, o bolsonarismo está armado para a guerra. E chamar a audiência para acompanhar o julgamento é uma forma de pressionar os juízes, claro. Pois é, Theo, e o quanto, né, a gente tem percebido que, sim, está no radar do Supremo Tribunal Federal a repercussão que o andamento desta ação vem tendo nas redes sociais, na mídia, etc. Eu queria que você nos contasse um pouco dos pesos e contrapesos, não, né, dos prós e contras, ou da avaliação que foi feita ao se permitir que essas oitivas, né, dos réus fossem transmitidas. Lembrando que a das testemunhas foram acompanhadas pela imprensa, mas não houve transmissão simultânea, só posteriormente é que houve a divulgação do material gravado em vídeo. É isso, quem precisava acompanhar, boa tarde por Pedro, não sei se tinha falado antes, boa tarde para ele, quem acompanhava estando pessoalmente ali na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, não podia gravar, não podia ter ali nenhum tipo de registro do que estava acontecendo. Depois do Supremo Tribunal Federal, ali o ministro Alexandre de Moraes autorizou o upload, né, subir no sistema todos os vídeos de todos os depoimentos das testemunhas de acusação e de defesa dos réus pela trama golpista lá no Supremo Tribunal Federal. Então, obviamente tem prós e contras, isso faz com que possa virar um palco, e a gente vinha falando isso, Yuri, mais cedo, eu e você, das estratégias jurídicas e políticas. A estratégia política entra também nesse depoimento, para além da estratégia jurídica. Você consegue casar e fazer um combo. Aí um mix tanto da estratégia jurídica como da estratégia política, sabendo do alcance da transmissão. Vocês vão se lembrar, Pedro, Yuri e quem acompanha a gente, que quando o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, aceitou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, tamanha era a audiência das televisões que transmitiam, dos sites que faziam a transmissão ao vivo, em tempo real, que alguns dos ministros prestaram, entre aspas, contas de decisões que tomaram, de votos que tomaram e de pedidos de vista que deram. Então, assim, foi um espaço para que, por exemplo, o Luiz Fux explicasse por que pediu vista no caso da Débora Rodrigues. O Alexandre de Moraes, aproveitando a audiência, também prestou esclarecimentos sobre por que tomou determinada decisão. Então, você vê, tamanha a audiência que ali serve como um momento para, olhando ali para a câmera, no olho das pessoas, explicar determinadas situações, decisões ou não decisões. Então, a mesma coisa pode acontecer a partir de agora com os réus nos depoimentos da semana que vem.